uma sociedade que valoriza o desempenho, o perfeccionismo não é visto como problema. Pelo contrário, é incentivado. Mas a autocobrança excessiva tem um lado sombrio, marcado por muito sofrimento. Pesquisas recentes demonstram que essa busca desmedida pela perfeição tem conexão direta com o aumento dos transtornos de ansiedade, depressão e burnout, perfeccionismo e os impactos da autocobrança na saúde mental. Esse é o tema em questão no programa de hoje. A nossa convidada é a psicóloga Raquel Aires de Almeida, ela que é professora da Unifase. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Muito obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui. Raquel, é uma questão cultural? As pessoas são incentivadas desde a infância a buscar sempre o primeiro lugar, que o segundo já não é valorizado, né? Vice é até piada. Sim, a gente tem observado desde as crianças, né, no começo da era escolar, dessa vida escolar, essa busca pela competição, não a busca pela competição, mas um incentivo a essa competição. E isso acaba gerando nas crianças, às vezes, uma dificuldade de não estar em primeiro lugar ou uma dificuldade em não saber lidar com o erro, não saber lidar com a perda. Por exemplo, às vezes num jogo na escola, assim, eu vejo muitas vezes as crianças tendo muita dificuldade, por exemplo, eu não consegui fazer o gol, eu não consegui, né, me sobressair no jogo de hoje, fulano sobressaiu no meu lugar. Então, desde o início, não digo que a escola incentive essa competição, a mas sociedade, isso já, né? a sociedade mundo... em si já está ali intrínseco nesse desenvolver da criança. E as características desse perfeccionismo? Então, o perfeccionismo, quando a gente fala de perfeccionismo, a gente tem que diferenciar o perfeccionismo da busca por excelência. Uma coisa é você querer ser muito bom em alguma coisa, né, em alguma tarefa, em alguma atividade, você querer desempenhar um papel muito bom, e outra coisa é você buscar ser perfeito. Então, o perfeccionismo, ele envolve uma busca por um padrão muito rígido, por um padrão muitas vezes inalcançável, e isso acaba gerando um sofrimento muito grande para esse sujeito, porque esse padrão, muitas vezes, ele é inalcançável. E é inalcançável porque, às vezes, eu não tenho habilidade para conseguir exercer aquela função, aquele papel, ou, enfim, aquela tarefa. Então, às vezes, esse sujeito ele não tem habilidade ou ele não tem a competência para realmente alcançar aquele padrão que ele está almejando. E isso gera um sofrimento muito grande, porque ele só aceita se for o perfeito. E a gente sabe que o perfeito, muitas vezes, é impossível de ser alcançado, né? O erro faz parte do progresso, faz parte da aprendizagem, faz parte da vida, né? Nós somos seres humanos. Então, lidar com a falha para essas pessoas que são perfeccionistas gera muita angústia, gera muita cobrança. São pessoas que acabam se punindo, né? Exercendo uma autocrítica muito grande consigo mesmo. E isso pode levar a uma série de outros sintomas, né? Justamente, por exemplo, a procrastinação, porque são pessoas que, por exemplo, se eu não consigo exercer de uma forma muito perfeita a tarefa com a qual, né, com a qual eu me propus a fazer, eu paro. Já que eu não está perfeito, eu enrolo para fazer, eu acho que eu não vou conseguir, então eu vou enrolando, eu vou procrastinando mesmo, né, na tentativa de querer que aquilo saia perfeito. Ou eu comecei a fazer, eu reviso várias vezes o meu trabalho antes de entregar para alguém, achando que alguém vai reprovar. Tem uma preocupação muito grande com a aprovação do outro, né? E uma coisa que é muito importante no perfeccionismo é que, geralmente, esses sujeitos, eles atrelam o seu autovalor ao desempenho. Então, se eu não desempenhei perfeitamente aquela tarefa, eu não tenho valor, eu não sou uma boa pessoa, eu não sou um bom profissional. Então, isso acaba gerando também bastante sofrimento, angústia, autocobranças, enfim. E daí também porque é difícil lidar com o erro, porque para o perfeccionista, o erro é um fracasso dele. Dele, e não, né, da tarefa em si, né? Ele fracassou naquela tarefa. Uhum. E isso, para ele, é inaceitável. Então, isso gera bastante sofrimento, uma culpabilização muito grande. Aquela vozinha interna que nunca tá bom, que né? nunca tá bom. E são pessoas que, às vezes,
deixam de aceitar novas tarefas porque acham que não vão conseguir, então deixam de tentar coisas novas, ou a tentar uma função nova, por exemplo, no trabalho, a pegar um projeto novo, porque acha que não vai dar conta e ele não vai conseguir fazer de forma perfeita. Né? E quando aceita essa tarefa e pega esse projeto, por exemplo, são pessoas que às vezes demoram muito tempo. Então, tem muitas pessoas que falam, eu sou perfeccionista, como se isso fosse uma coisa boa. Mas o perfeccionista, ele acaba perdendo muito tempo da vida dele para conseguir fazer aquilo que ele acha que é perfeito, né? Então, ele perde qualidade de vida, ele perde nas relações com as pessoas, ele perde muitas vezes, por exemplo, no trabalho, ele fica trabalhando até mais tarde enquanto os colegas saem mais cedo, ele deixa de ir, por exemplo, no happy hour do trabalho, né, da equipe, porque ele precisa ficar ali revisando um trabalho. Então, eles perdem muito na qualidade de vida. Tem muito sofrimento envolvido. Muito sofrimento. É um desgaste emocional mesmo. Isso gera uma fadiga emocional, né? Assim, uma fadiga no sentido de um cansaço. As pessoas se desgastam e estão ali o tempo todo em prol de conseguir alcançar uma meta que muitas vezes eles não conseguem alcançar. Então, isso gera todo esse sofrimento. E mesmo quando alcançam alguma meta, não tem aquele prazer de desfrutar essa conquista, né? Porque ainda tem a vozinha falando lá, podia ser melhor. Podia ser melhor. E o que acontece também, às vezes, com o perfeccionista é que, se eu conseguir alcançar essa meta, a próxima tem que ser melhor. Porque eu já alcancei essa. Então, por exemplo, por exemplo, um atleta que seja perfeccionista, se ele conseguiu alcançar o primeiro lugar, ele agora não pode mais alcançar um lugar que não seja o primeiro. Então, existe uma autocobrança nesse sentido também. Eu não posso conquistar menos do que eu já conquistei. Ele tem que sempre aumentar em termos de conquista, em termos de avanço, e isso pesa muito, porque a gente não consegue se manter em primeiro lugar o tempo todo, né? Às vezes, ficar em segundo, né, faz parte do momento da pessoa, faz parte da vida. A gente não está o tempo todo em primeiro lugar. E, em boa parte dos casos, o perfeccionismo tem um efeito contrário. É tanta autocobrança que a pessoa acaba não atingindo a meta. Porque a sobrecarga interna é muito grande. Sim. Ele não consegue se dedicar àquele trabalho, justamente por conta dessa sobrecarga. Há uma perda de energia imensa. Exato. A gente estava falando da questão da fadiga, né? Algumas pessoas que acabam tendo essa característica, né? Que acaba sendo um traço de personalidade, elas se envolvem tanto e esse sofrimento acaba sendo tão intenso que isso pode gerar uma série de sintomas psicológicos, por exemplo, como a ansiedade, como inclusive a depressão, e o burnout, que é um outro transtorno que também vem sendo muito associado a essa característica do perfeccionismo, porque a pessoa ela vai se sentindo fadigada e aí ela não consegue mais produzir. Vira um cansaço crônico e um esgotamento. E o esgotamento, exatamente, um esgotamento. E aquela pessoa que se sente uma impostora, também tem a ver? Tem porque o perfeccionista, ele precisa ser perfeito em tudo que ele faz. Inclusive, quando ele está atuando socialmente. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa dar uma palestra ou que precisa apresentar um trabalho numa faculdade ou no seu próprio ambiente de trabalho mesmo. Se tiver pessoas ali assistindo, ele pode desenvolver uma ansiedade social no sentido de as pessoas que estão me assistindo vão ver que eu não estou sendo perfeito. E se eu não estou sendo perfeito, eles vão perceber que eu não sou bom o suficiente. E, na verdade, ele tenta ser o melhor possível, né? O melhor possível não, o melhor que existe, né? E dentro dessa tentativa de ser o melhor, como a cobrança interna é muito grande, ele nunca acha que ele está sendo o melhor, ele acha que os outros vão perceber que ele não é bom o suficiente. E ele não sendo bom o suficiente, ele não é valorizado. Porque para o perfeccionista tem muito forte essa associação, desempenho e valor. Se eu não sou bom, eu não tenho valor. E aí a síndrome do impostor. Isso. Uhum. Vamos falar um pouquinho também que a pessoa, normalmente quem é perfeccionista, não enxerga isso como um problema. E ela chega, por exemplo, no consultório se queixando das consequências, mas não da causa, não é isso? O perfeccionismo como um traço de personalidade, ele é uma característica da pessoa
que ela entende que faz parte dela e que muitas vezes aquilo ali é benéfico para ela. Ela entende aquilo como uma característica boa. Tanto que as pessoas que se dizem perfeccionistas, elas enchem a boca, né, para falar que são perfeccionistas, porque elas acham que aquilo ali realmente é benéfico. E, inclusive, a sociedade estimula isso. Né? A sociedade, quando você, enquanto perfeccionista, alcança ótimos resultados, a sociedade, as pessoas que estão à sua volta, estão ali te parabenizando, estimulando, né, que você continue nesse posto. No trabalho, então, é muito no trabalho, incentivado, principalmente, porque quanto mais eu produzia, melhor para a empresa na qual eu estou, né, trabalhando. Só que isso é a custa de muito sofrimento. Isso é a custa de muito sofrimento. E como é um traço de personalidade, ele não percebe que isso é algo que está levando ele ao sofrimento. Ele entende que o que leva ele ao sofrimento é o não alcançar. Não que ele tenha um padrão muito rígido, ou que ele tem metas que estão muito rígidas, que estão muito grandiosas e que ele precisa rever essas metas. Né? No caso, ele vai entender que algo está saindo errado, mas que não é a característica dele. Então, dificilmente um perfeccionista procura atendimento ou a terapia para resolver a questão do perfeccionismo, mas sim porque ele está se sentindo esgotado, porque ele está angustiado, porque ele está estressado, porque ele está se sentindo esgotado, ansioso. A ansiedade é um sintoma muito comum no paciente com perfeccionismo, porque isso gera nele muita ansiedade. Eu não estou conseguindo produzir o suficiente, eu não estou conseguindo entregar, eu não estou dando conta, né, de ser o melhor. E aí isso gera muita ansiedade no sujeito. Existem tipos diferentes, né? Existem pessoas que são perfeccionistas, mas esse perfeccionismo é voltado apenas para elas mesmas, né? É o centrado, né? É autodirigido, né? Então, esse é o autodirigido. E tem aquelas pessoas que jogam essa cobrança para todos ao redor, né? Que fica aquele ambiente pesado, né? Se a gente for pensar, por exemplo, numa área organizacional, numa empresa, né, o perfeccionismo ele é estimulado, como a gente já disse. Imagine um chefe que seja perfeccionista. Então, ele, enquanto perfeccionista com ele próprio, ele também exige da sua equipe comportamentos, resultados, dedicações, né, que vão além, às vezes, do que a equipe pode dar. E para quem não é perfeccionista, estar num ambiente que exige perfeccionismo também gera muito sofrimento. Então, o sofrimento, na verdade, ele não é só para quem é perfeccionista, mas também para quem está ali convivendo com esse perfeccionista que joga para o outro essa cobrança e não apenas para si mesmo. E, na verdade, não dá para transformar as pessoas em máquinas, né? Tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá. Não dá para exigir 100%, você não consegue dar esse 100% todo dia, né? Nem os outros e nem a gente. Então, nem o perfeccionista consegue ser 100%. Né? E muito menos os outros que estão ali sem ser perfeccionistas, mas tendo que atender a demanda e responder essa demanda do perfeccionista. É muito cruel, assim, é muito desgastante. Qual é a origem do perfeccionismo? De onde vem? Então, nós temos alguns estudos teóricos, né, que buscam explicar a origem desse traço de personalidade. Todos eles datam, né, assim, do desenvolvimento na infância. Então, são 3 possibilidades de explicação. Uma delas seria a modelagem, que é aquela criança que assiste ao seu pai ou à sua mãe sendo perfeccionista e entende que aquele comportamento é um comportamento bom, é um comportamento produtivo que vai te trazer bons resultados, né? Então, se ele vê o pai e a mãe, por exemplo, chegando de um dia do trabalho e super estressada e angustiada porque ela não conseguiu fazer tudo que ela tinha para fazer naquele dia, se autocobrando em relação às suas próprias tarefas, e aquela pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Aquela criança, ela pode entender que aquele comportamento é o comportamento adequado e que ela precisa ser assim também, para ter valor. A segunda opção é aquela criança que usa como estratégia para chamar a atenção desses pais. Então, às vezes, pode ser uma criança que está num ambiente em que ela não tem atenção, por N motivos, né? A gente pode pensar muitas razões para ela não estar recebendo essa atenção, ou pelo menos a atenção que ela recebe não é o suficiente para ela. E ela procura ter um comportamento perfeito no sentido de produtividade, né, para chamar a atenção desses pais. Em busca de reconhecimento. Em busca de reconhecimento. Então, ela busca esse comportamento para ser reconhecida. A terceira opção é aquela criança que, para obter
dentro da sua família, né, dentro do seu seio familiar, o afeto que ela recebe está condicionado ao resultado do que ela faz. Então, se ela não entregar, por exemplo, uma nota 10, ela vai ser recriminada, ela vai ser punida, né? O afeto que ela recebe está condicionado a ter um comportamento, a um desempenho perfeito. Então, é aquela criança que chega com uma nota 10 e o pai fala, você não fez mais que a sua obrigação. Né? Então, na verdade, são crianças que não são recompensadas pelo esforço, apenas pelo resultado. E aí, o afeto fica condicionado a esse resultado. Então, a criança ela se desenvolve entendendo que para ela receber afeto, para ela ser reconhecida, ela precisa desse desempenho perfeito. Exato. Vamos entrar, então, nas dicas. O que fazer? Primeiro, reconhecer, né? Sim, primeiro passo. É reconhecer que você tem essa característica e que isso lhe causa sofrimento. É o primeiro ponto. E a partir daí, que estratégias a gente tem para lidar melhor com isso? Então, a gente precisa tentar ressignificar algumas crenças dessas pessoas, né? Então, crenças do tipo, se eu não for perfeito, eu não tenho valor. Se as coisas não saírem perfeitamente, então eu sou um fracasso, né? A gente precisa ressignificar essas crenças no sentido de as coisas não são ou 8 ou 80, né? Ou é fracasso ou é um sucesso absoluto. Existe um meio do caminho. Nós somos humanos, as pessoas são humanas, as pessoas erram, as pessoas falham e as falhas, elas fazem parte do processo. Na verdade, para a gente chegar na excelência, a gente precisa muitas vezes falhar, aprender com essa falha e poder seguir adiante, né? A perfeição em si é algo que, quando a gente está lidando com um paciente que está com essa dificuldade em relação ao perfeccionismo, a gente tenta eliminar essa busca pela perfeição, porque a busca pela perfeição sempre vai trazer esse sofrimento. E é sempre inatingível, né? Essa perfeição está sempre um degrau acima, né? Sempre, porque nada do que ele faz ele acha que está perfeito, ele sempre acha que poderia ficar um pouco melhor. Há uma autopunição aí, né? Sim, bastante. E a gente, então, precisa ensinar o paciente a ressignificar essas crenças, começar a se recompensar por pequenos ganhos, por pequenos sucessos, né? Pelos trabalhos, pelas tarefas feitas, que deram resultado, mas que não necessariamente foram perfeitos. Uma outra característica que a gente estimula muito nas pessoas que têm essa dificuldade é a autocompaixão. É ter um olhar compassivo para si mesmo, né? Imagine você ouvindo um amigo falando o quanto ele está sofrendo por ser perfeccionista. O que você diria para esse amigo, né? Assim, de dicas mesmo, assim, de palavras de conforto. Calma, não é assim. Você não precisa, né, buscar uma excelência tão rígida, um padrão tão rígido, né? Isso realmente está inalcançável. Então, é estimular o paciente, o sujeito, a falar essas palavras de conforto para si próprio, né? Ter um movimento de autocompaixão com ele mesmo, no sentido de levar algum conforto, uma palavra de calma, uma palavra de carinho consigo mesmo. E você me lembrou uma coisa que eu li quando eu estava me preparando aqui para essa gravação, que fracasso não é não atingir a meta, fracasso é não aproveitar a vida. Exatamente. Essa busca pela perfeição faz com que a pessoa passe pela vida nesse estresse constante, muitas vezes não aproveitando, né, os momentos, né? Você falou essa frase, me lembrou muito aquela pessoa que é workaholic. Ela trabalha, ela passa muito tempo da sua vida dedicando o seu tempo apenas ao trabalho, porque ele tem que ser o melhor, porque ele tem que atingir uma meta surreal, porque ele tem que ser o CEO da empresa, né? Porque ele quer alcançar esse lugar, esse posto. Então, ele vai deixando de aproveitar a vida. A família viaja, ele não pode ir. As pessoas tiram férias, ele não pode tirar. Então, ele está deixando de viver a vida, né? Se é uma pessoa que consegue casar, porque muitos acabam não tendo um relacionamento afetivo profundo, porque não tem tempo para isso, né? Para se envolver emotivamente. Para cultivar a relação, Exato, né? cultivar relações. Então, são pessoas que acabam deixando realmente de viver em busca desse sucesso, em busca dessa perfeição, em busca de um padrão, de uma meta, que muitas vezes custa, né? Custa a vida. E lá na origem, conforme você está falando, tem aí um problema na autoestima, né? Se eu entendo que o meu alto valor está relacionado ao meu desempenho, e muitas vezes esse meu desempenho eu avalio como não perfeito,
isso vai ter uma baixa na minha autoestima. Isso vai afetar a minha autoestima. Porque eu não me sinto bom o suficiente, porque eu não me sinto capaz, né? Eu acredito que as pessoas vão me avaliar de uma forma negativa, enquanto que as pessoas, muitas vezes, não estão nem ligando. As pessoas estão olhando para o meu desempenho e estão falando, nossa, a Raquel é muito boa, mas para mim, por não ter sido perfeito, eu acho que as pessoas vão achar, né, vão pensar que eu não sou boa o suficiente. Então, isso tem um impacto muito forte na autoestima. Como é que seria uma autoestima saudável? Uma autoestima saudável, a pessoa, ela se valoriza no sentido de entender que as suas características são, por exemplo, capazes de atrair os outros, de que ela pode ser apreciada pelos outros. Por exemplo, se eu sou uma boa mãe, se eu sou uma boa amiga, eu sou capaz de ajudar as pessoas. Enfim, as pessoas vão me apreciar pelas coisas que eu sou e não pelo que eu faço, né? Isso faz parte da autoestima. Eu saber quem eu sou, das minhas potencialidades, das minhas capacidades, das minhas habilidades. E também as fragilidades. E também as fragilidades, porque isso faz parte, né? E as pessoas me conhecem e ainda assim elas gostam de mim. E eu, principalmente, né? Eu me aprecio, eu me valorizo. E a partir dessa valorização, muitas vezes, eu, inclusive, imponho limites em relação ao comportamento do outro. Porque eu me valorizo. Muitas vezes a pessoa não vai conseguir isso sozinha, né? Quer dizer, qual o papel da terapia nesses casos? Então, a terapia, ela é muito importante para ajudar, primeiro, esse paciente a identificar o quanto esse perfeccionismo está afetando a sua qualidade de vida, interferindo nos sintomas que muitas vezes o trazem para a sessão, para a avaliação ou para a terapia, para o tratamento em si. Porque o paciente ele não vem pelo perfeccionismo, ele vem pelas consequências. Então, o primeiro passo é fazer esse paciente perceber como ele é perfeccionista e o quanto isso interfere na sua vida. E, a partir daí, ressignificar todas as crenças que ele tem, conseguir lidar com as fragilidades, conseguir lidar com as falhas, conseguir aceitar que essas falhas são possíveis, entender que entre o 8 e o 80 existe um contínuo, né? Eu não preciso ser o 80 o tempo todo, aliás, eu não consigo ser o 80 o tempo todo. Então, ir levando esse paciente para viver um meio do caminho. A questão da autocompaixão, como eu disse, é muito importante também na terapia a gente trabalhar e estimular essa questão da autocompaixão. Muitas vezes também a gente precisa explicar e ensinar esse paciente a se afastar um pouco das comparações, porque as comparações acabam sendo muito injustas. Às vezes o paciente ele se compara com um padrão que é inatingível, né? Dentro das habilidades dele, dentro das competências, ele não vai conseguir nunca alcançar, né? E, inclusive dentro das oportunidades que ele tem, porque as pessoas têm... né? Exato. Cada um sai de um lugar no caminho, Exato. né? Então, trazer esse paciente um pouco mais para essa realidade, né? E entender o que seria adequado em termos de metas, em termos de padrões, estabelecer metas alcançáveis, que sejam realistas, né? Isso tudo faz parte do processo. Durante a minha pesquisa, eu encontrei uma outra frase também que eu gostaria que você comentasse, que é: o perfeccionista muitas vezes deixa de caminhar porque não consegue correr, né? Fala um pouquinho sobre o que essa metáfora está falando do perfeccionista. E o que é preciso caminhar, sim. Essa frase que você citou é uma frase muito boa, assim, que eu acho que resume bastante a vida do perfeccionista. Se ele não consegue fazer perfeito, ele deixa de tentar. Né, muitas vezes, né, a gente vê o perfeccionista deixando de tentar, às vezes, um comportamento, uma tarefa, uma função, um emprego, às vezes, porque ele acha que ele não vai ser bom o suficiente, e ele não sendo bom o suficiente, as pessoas vão descobrir que ele não tem valor e ele não vai ser ninguém. E ele vai perder um status, muitas vezes. Então, as pessoas deixam de tentar, as pessoas deixam de viver com medo de não conseguir alcançar a perfeição. E, com isso, elas vão perdendo a vida, porque o caminhar é importante, né? A gente não começa correndo, e muitas vezes correr não é o mais importante. O caminhar é que dá valor à nossa vida. E até em termos de saúde, caminhar faz muito bem à saúde, né? Faz muito bem também. Vamos caminhar todo mundo, né? Sim, com certeza. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. E a gente tem encontro marcado no próximo Questão. Espero você até lá.